E vocês podem rir, podem me julgar, eu só espero que ninguém fique ofendido com o que eu vou falar, mas para mim, Imitação de Cristo era um livro que tinha alguma relação com o anticristo, uma vez que o anticristo vai tentar se passar por Cristo, né? Então eu peguei esse livro para ler sem ter nenhuma noção do que se tratava realmente. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Deia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar do livro Imitação de Cristo, de Tomás de Kempis. Este é um dos meus 12 livros para 2023 e aqui a gente tem uma coletânea de reflexões que tem o objetivo de mostrar o caminho para que o ser humano possa se aproximar mais de Deus, para que o ser humano consiga a purificação da sua alma, a elevação da sua alma. Este livro ele é o segundo mais vendido em todo o mundo, só perde para a Bíblia, e ele foi escrito para monges. Porém, esse fato de ter sido escrito para monges não quer dizer que um simples mortal como eu, por exemplo, não possa ler este livro, não consiga compreender. A questão não está na escrita, né, na forma como foi escrito, enfim. Pelo menos a tradução que eu li, que é do padre Leonel Franca, é uma tradução que não dificultou em nada a leitura. O que eu entendo que essa diferenciação de ter sido escrita para monges é porque os monges eles têm um estilo de vida que o propósito principal é a sua elevação da alma, né? É a elevação da alma, enfim, a purificação da alma, santificação, enfim, a aproximação com Deus, né? Uma vez que nós, simples mortais, não temos isso como o foco principal, claro, tem exceções, mas na grande maioria, nós como simples mortais não temos isso como o foco principal. Mas claro que assim, essa é a minha interpretação, né, da busca dos monges. Se alguém discorda, pode ficar à vontade para colocar sua opinião aqui nos comentários ou me corrigir se eu estiver falando alguma besteira, né. Bom, eu não tive uma educação católica, então eu realmente não conhecia nada a respeito deste livro. Claro que eu já tinha ouvido falar sobre o título, mas nunca tinha me aprofundado. E vocês podem rir, podem me julgar, eu só espero que ninguém fique ofendido com o que eu vou falar, mas para mim, Imitação de Cristo era um livro que tinha alguma relação com o anticristo, uma vez que o anticristo vai tentar se passar por Cristo, né? Então eu peguei esse livro para ler sem ter nenhuma noção do que se tratava realmente, mas foi uma grata surpresa, porque esse é um livro que eu acho que todo mundo deveria ter na sua cabeceira. É um livro para ler, reler e trelelê, como eu ouvi uma vez alguém falando. É um livro para você presentear qualquer pessoa. É um livro para você ler em outro idioma, caso você queira treinar algum idioma também, né? Enfim, é um livro maravilhoso. E por que eu digo isso, né? Porque é um livro que só tem coisas boas, coisas positivas para nos passar, para nos ensinar. Então é um livro que super vale a pena, não é à toa que ele é o segundo mais vendido no mundo todo. É claro que levar ao pé da letra tudo o que está escrito aqui, eu imagino que seja para poucos, mas o simples fato de você fazer a leitura, com certeza vai transformar você num ser humano melhor, pelo menos 1% ao dia, ou ao mês, ou ao ano, que seja. Mas eu acredito que o processo de elevação da alma, de purificação da alma, isso vai diferenciar de pessoa para pessoa, vai depender da sua busca, do seu propósito, enfim. Para alguns pode ser mais rápido, para outros mais lento, mas é um processo, né? Como eu falei, vai variar de pessoa para pessoa. Bom, o livro ele é dividido em 4 partes, eu não tinha a menor noção a respeito disso e a Adriana do canal Literatura Adri comentou num dos meus vídeos, ela perguntou qual era o livro que eu ia ler e aí eu fiquei, como assim, gente, né? É uma série de livros, não é um livro único, né? Eu coloquei esse livro na minha lista de leituras para 2023 achando que era um livro único. Mas, na verdade, ele é dividido em 4 partes, mas neste mesmo livrinho, né? Então, não tem mais livros além deste aqui. Os 4 livros estão aqui dentro, né? São 4 partes, é uma divisão em 4 partes. Então, os 2 primeiros livros vão ser, na verdade, uma introdução à vida espiritual. O terceiro livro é uma conversa entre Cristo e a alma, e o 4º livro vai falar a respeito da Eucaristia. Então, este é um livro que você pode ler do início ao fim, foi assim que eu fiz essa leitura,
mas você pode também abrir numa página aleatória e fazer a leitura do capítulo. Os capítulos são curtos, então é uma leitura que você pode fazer um capítulo por dia e só tem coisas boas a acrescentar à nossa vida. Então eu acho que é uma leitura que vale muito a pena. Eu vou ler algumas frases que eu separei aqui. Vou colocar o óculos, eu detesto gravar com óculos por conta do reflexo que me incomoda bastante. Mas eu vou ler de óculos, né? Vou ler aqui a primeira frase que eu separei, que diz assim: o leitor que através dessas páginas encontrar o caminho que o guie às profundezas da humildade ou às alturas do amor, agradeça a Deus por si e por mim, porque atingimos ambos o que só importa. Uma outra frase, eu separei algumas aqui, né, mas elas são bem curtas, então eu acredito que dê para ler todas, só para compartilhar com vocês um pouquinho, vai que alguém aí do outro lado não leu, né, enfim. Uma outra diz assim: enquanto estamos neste frágil corpo, não nos podemos conservar sem pecado, nem viver sem tédio e sem dor. Achei uma frase bem profunda, onde a gente pode tirar algum proveito aí, algum ensinamento. Uma outra: o que procura uma vida fácil e relaxada estará sempre em angústias. Alguma coisa haverá sempre que lhe desagrada. Então, acho que já dá para ter uma ideia, né? Mas eu vou ler mais algumas. Quando o homem chega a não buscar consolação em criatura alguma, começa então a gostar perfeitamente de Deus e vive sempre contente, aconteça o que acontecer. Tem mais duas que eu quero ler, e essas duas últimas aqui eu acho importantíssimas. Se não entendes nem alcanças o que está abaixo de ti, como compreenderás o que está acima? E para finalizar, se tais fossem as obras de Deus, que facilmente as pudesse compreender a razão do homem, não seriam maravilhosas, nem se poderiam chamar inefáveis. Bom, não tenho mais nada a acrescentar a respeito deste livro, além de dizer que é maravilhoso. Eu vou comentar alguns outros livros, 3 livros precisamente, e bem brevemente, porque eu acho que tem relação com esse tema. Então eu vou falar rapidamente a respeito dessas 3 leituras que eu fiz também. São livros cristãos, mas não são católicos, eles são evangélicos. E o primeiro deles é Contra o Fluxo, do pastor Augusto Nicodemos. Este livro ele tem o objetivo de mostrar o que é ser cristão, de explanar, né, explicar o que é exatamente ser cristão. Aqui o pastor Nicodemos ele vai explicar o que é ser cristão ao pé da letra, né? E eu acho que o título Contra o Fluxo resume perfeitamente as explicações que ele faz, porque ser cristão realmente é andar contra o fluxo no qual vai a humanidade, né? A humanidade está caminhando por um caminho e ser cristão é você ir contra esse caminho, ou seja, ir contra o fluxo. Então, perfeito o título, super recomendo essa leitura. O outro livro é O Deus que Destrói Sonhos. O autor, se eu não estou enganada, o nome é Rodrigo Bibo. Eu tenho certeza do sobrenome, Bibo, mas o primeiro nome, Rodrigo, eu não tenho certeza. De qualquer forma, eu vou colocar aqui na tela e vou deixar na descrição também. Bom, aqui ele vai dizer que se Deus é Pai, ele com certeza vai falar não algumas ou muitas vezes para você, para mim, enfim, para quem pedir algo para ele, né? Para quem o considera seu pai e pedir algo para ele. Mesmo porque a gente aprendeu a oração do Pai Nosso e tem um trecho nessa oração que diz: seja feita a vossa vontade. Logo, é a vontade de Deus que vai ser feita, não a sua ou a minha. Então, muitas vezes a gente pede algo que não é bom para nós, e se Deus é Pai, Ele sabe o que é bom ou não para nós. Então vai ser feita a vontade dEle, por isso o título também aqui é perfeito, O Deus que Destrói Sonhos, porque como eu já falei, às vezes a gente pede algo que não é bom para nós, e a gente não enxerga lá na frente, né? E Deus enxerga, então Ele dá ou não, conforme o que for melhor para nós. E para finalizar, o outro livro é Até que Nada Mais Importe, do pastor Luciano Subirá.
Aqui ele vai falar de como deve ser o amor a Deus, a entrega de si a Deus. E realmente, mais uma vez, o título é perfeito, porque essa entrega deve ser até que nada mais importe. E ele vai contar algumas histórias aí que ele viveu com a família dele, enfim, e dentre essas histórias, ele não conta só histórias que têm relação com ele, né? Mas ele vai contar a história de um homem que ficou desempregado. Essa história me impactou bastante, por isso que eu vou mencioná-la aqui. Ele fala de um homem que ficou desempregado e então ele escolheu usar esse tempo que ele estaria trabalhando, né, para ficar em oração. E o que ele conseguiu fazendo isso, para mim, foi surreal, surpreendente, espetacular, maravilhoso, enfim. E não tem nada a ver com bens materiais. Esse último livro eu ouvi na Storytel. O livro Contra o Fluxo, do pastor Augusto Nicodemos, eu li em e-book no Prime Reading. O Deus que Destrói Sonhos eu li em e-book também. E este aqui, livro físico, mas eu tenho também e-book, a mesma edição. Enfim, amei ter feito essas 4 leituras, super recomendo. Se você já leu ou tem vontade de ler um desses livros que eu mencionei, deixa aqui nos comentários pra gente. Eu aproveito para agradecer por você ter assistido esse vídeo. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, ative o sininho e compartilhe o vídeo com alguém que possa gostar também, porque isso nos ajuda a crescer aqui no YouTube e a gente se encontra num próximo vídeo. Até lá!